Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Gostaria de meditar com os irmãos lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21. Amém? Coloca na NAA para mim. Amém. Vamos ler juntos aqui, queridos. Você pode ler comigo aqui no telão? Pode manter a sua Bíblia aí, mas vamos ler juntos aqui no telão, só para não dar aquelas diferenças de versões. Vamos lá? 3, 2, 1. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Amém? Feche os olhos comigo. Senhor, nós estamos na Tua presença, nesse lugar de culto, de adoração, de louvor. Como é bom estarmos aqui, Senhor, e podemos adorar a Ti, porque nós sabemos que Tua presença, ela se manifesta no meio dos louvores do Teu povo, Senhor. Nós já proclamamos aqui, ó Deus, o poder do nome de Jesus, sabemos que cadeias foram rompidas, ó Pai, barreiras foram derrubadas, ó Deus, milagres já aconteceram nessa noite, enquanto louvávamos, enquanto orávamos, e apresentávamos, ó Deus, causas familiares, situações, pessoas. Nós entendemos, ó Pai, que a Tua unção e a Tua graça foi até essas localidades, e ali milagres aconteceram, e nós somos gratos a Ti por isso. Portanto, Senhor, lançamos diante de Ti as nossas expectativas, lançamos diante de Ti a nossa ansiedade, as nossas preocupações, e nesta hora, Senhor, no nome de Jesus, nós nos concentramos para receber a Tua palavra, para sermos ministrados pelo Senhor, e para que Tu, Senhor, tenha assim liberdade de falar e de operar no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse provérbio, nós lemos apenas um provérbios. Há uma característica especial do livro de Provérbios, é que ele tem alguns provérbios que você pode ler isolado, vamos dizer assim, ou ler ali num conjunto de provérbios. A maioria dos textos você precisa fazer uma análise muito grande do contexto daquele texto, para que você consiga compreender o que o texto está dizendo. Mas existem provérbios que ele começa e termina naquele próprio versículo ali que nós lemos, e nele em si sozinho já tem uma grande verdade, já tem uma grande lição, já tem algo que você pode trazer para a vida. Se você quiser ter um hábito saudável, você pode ler um capítulo de Provérbios por dia, são 31. Você vai todos os meses ler o livro de Provérbios, você vai aprender sobre várias áreas, várias questões da vida que vão ser muito úteis para você no dia a dia. E esse versículo, esse provérbio que nós lemos, ele nos dá um contraste interessante entre os planos humanos e o propósito de Deus, entre os planos do homem e aquele que é o propósito de Deus. E ele diz assim, nós lemos uma versão que eu tenho gostado muito, que diz muito, que muitos são os planos dos homens, do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Nós temos diversas traduções desse texto, mas o que eu quero destacar, independente da tradução que você tem aí, porque algumas vão falar propósito do Senhor, outras vão falar conselho do Senhor, umas vão falar planos dos homens, outras vão falar pensamentos dos homens, outras vão falar propósito dos homens, enfim, vão ter alterações das duas palavras aqui no texto. E aí o que eu quero destacar para você aqui, é que esse texto ele é escrito em hebraico, e no original hebraico são usadas duas palavras diferentes, e é por isso que há essas traduções que divergem aí. Duas palavras diferentes, uma palavra que se refere a esses planos humanos, e a outra palavra que se refere ao propósito de Deus. Então são duas coisas diferentes que o texto está tratando. Não são planos humanos, planos de Deus, ou propósitos humanos, propósitos de Deus. São duas coisas distintas. Os planos dos homens são uma coisa, e o propósito de Deus
é outra coisa completamente diferente, ok? E eu quero destacar aqui um pouco a diferença do original ali entre essas duas palavras. Então, quando o texto diz os planos do ser humano, os planos do homem, aqui traz essa ideia dos pensamentos do homem, dos planejamentos, dos planos, da invenção, das ideias que o ser humano tem. Refere-se a intenções humanas, refere-se às nossas ideias, aos nossos projetos humanos que nós temos. No contexto aqui dessa palavra, implica que em relação exatamente às estratégias humanas, aos pensamentos humanos, que podem ser numerosos, que podem ser muitos. O texto, na verdade, diz isso: muitos são os pensamentos, os planejamentos, os planos, as ideias do ser humano. E já a outra palavra que se refere ao propósito, ela é usada para Deus por causa que quer dizer o conselho de Deus, ou o propósito de Deus, ou o desígnio de Deus. Quando a Bíblia fala o conselho de Deus, é porque entende-se que a Trindade se reúne e ela, no seu conselho, ela determina algo, ela designa algo, ela estabelece algo. Então, quando fala-se aqui do propósito de Deus, representa um propósito sólido, firme, algo que tem a ver com a sabedoria divina. E isso inclui a sua onisciência, a sua soberania, o seu todo poder. Ou seja, quando Deus determina um propósito, não há dúvida da parte de Deus, não há incertezas da parte de Deus, não há questionamentos da parte de Deus, não há possibilidades de equívoco, erro ou falha, porque Deus é soberano, conhece todas as coisas. Ele consegue ver ao mesmo tempo o passado, o presente, o futuro, porque Ele está fora da linha do tempo da qual nós nos encontramos. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é chamado de Alfa porque no princípio de todas as coisas, lá Ele estava. E Ele é chamado de Ômega porque o fim já foi determinado e declarado por Ele como será. E nós temos um vislumbre disso nos livros proféticos da Bíblia. Então, o Senhor, quando Ele designa algo, quando Ele estabelece um propósito, não há incertezas nesse propósito. Então, essa palavra aqui, ela aponta para o plano estabelecido por Deus, que é imutável, que é firme, em contraste com os planos humanos. É o propósito do Senhor que é inalterado em contraste com planos humanos que são diversos, que mudam e etc. Então olha a diferença básica entre os dois termos aqui. Os planos dos homens está relacionado à mente do homem. São numerosos, são muitos, mas eles podem mudar, eles são incertos. Você sabe disso. Você sabe como nossos planos mudam de vez em quando. Você sabe como as circunstâncias são capazes de alterar os nossos planos. Às vezes a gente está planejando uma coisa, mas aí muda tudo. E aí a gente não consegue, aí a gente agora começa a pensar outra coisa. Às vezes a gente tem uma ideia, depois tem outra ideia. E a gente mesmo, na nossa cabeça, muda às vezes de ideia com frequência. Então, os planos humanos são mutáveis, são incertos. Eles representam os nossos desejos, as nossas intenções, que nem sempre se realizam, nem sempre são corretas, nem sempre são certas. As nossas intenções e desejos que vão se alterando conforme o tempo, ou conforme as circunstâncias, ou conforme as condições, ou conforme os acontecimentos. Assim são os planos dos homens, assim são as intenções dos homens, assim são os planejamentos que são humanos, que fazem parte da nossa humanidade.
Mas a outra palavra que se refere ao propósito de Deus tem a ver com algo que vem do próprio Deus para nós, algo que é imutável, que é firme, que é cumprido e que reflete o desígnio e a vontade inalterada de Deus para com as nossas vidas. Olha que interessante, o texto usa os planos dos homens no plural, porque ele sabe que são muitos. São muitas as viagens na maionese que a gente tem, né? Muitos planos que a gente faz, que muda e que vem para cá e vem para lá. Mas quando ele fala de propósito de Deus, ele fala no singular. Porque da parte de Deus não há confusão de mente. Da parte de Deus não há alteração de planos. Da parte de Deus não existe um afetar do propósito mediante as circunstâncias. Olha que interessante. As circunstâncias, os problemas, as aflições, as dificuldades podem até nos fazer mudar os nossos planos. Mas Deus, quando estabelece um propósito, nada nem ninguém pode alterar o propósito do Senhor. As circunstâncias não afetam o seu propósito, os acontecimentos não atrapalham o seu propósito. Ele estabeleceu o seu propósito, e o seu propósito ele é firme e inalterado, ele permanece, ele continua, e ele se cumpre, e é feito conforme o propósito do Senhor. Os homens, queridos, eles às vezes fazem planos que são humanos, e por isso que são instáveis, por isso que são variados, por isso que são passageiros. Quantas vezes os nossos planos, eles estão tão desalinhados, às vezes, das vontades, do propósito de Deus para nós, que eles se tornam planos confusos. Quantos planos você começou e não terminou, ficou pelo caminho, desistiu, mudou? Quantos planos foram alterados ao longo da nossa vida? Quantos planos humanos falharam? Quem sabe você teve um planejamento de como você faria na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida familiar. Você fez os planos, né? Como aquela jovenzinha ainda que planeja, né? Eu vou casar com um príncipe encantado, dos olhos azuis, loiro, né? Que vai vir montado no cavalo, né? Alguma coisa dá errada no plano e ela casa com o cavalo, não é assim? Alguma coisa dá errada ali, você planeja algo, mas nem sempre os teus planos. A reação da parte cá é melhor. Nem sempre os teus planos se cumprem. Nem sempre os planos acontecem. É assim às vezes a vida. Você planeja, olha, com 15 anos vai acontecer isso, quando eu tiver 20 e tal, com tantos anos eu vou ter o primeiro filho, depois tal já sou milionário, depois não sei o que outro, e você faz planos. Mas os planos humanos, muitas vezes, eles falhem, eles são falidos, eles não acontecem, eles mudam, eles se alteram por causa de lutas, de problemas, de coisas que nem mesmo você planejou. Ninguém planeja perder um ente familiar. Ninguém planeja falir uma empresa. Ninguém planeja um casamento que deu errado. Ninguém planeja filhos com algum problema de saúde. Ninguém planeja uma enfermidade. E muitas vezes os nossos planos, devido às próprias circunstâncias e situações da vida, eles não acontecem, eles falham. Eles dão algum problema, alguma coisa dá errada e a gente tem que mudar os planos. Às vezes desiste dos planos e às vezes não quer nem mais planejar. Às vezes fica ferido, frustrado, machucado, magoado. E aí você passa nem mesmo mais viver os teus planos, mas você começa até mesmo viver planos do inimigo para você, não é nem o de Deus. Você começa a viver os planos do inimigo, um plano de uma pessoa ferida, amarga, o plano de uma pessoa frustrada, um plano de uma pessoa decepcionada, desiludida, um plano de uma pessoa que não confia mais, que não quer mais se relacionar porque se machucou, um plano de uma pessoa que não quer mais servir no ministério porque teve uma decepção, e você passa a viver planos que agora não são nem mais teus, mas são planos que o inimigo às vezes estabeleceu para com a sua vida e contra a sua vida.
Mas a diferença do propósito de Deus, queridos, é que o propósito de Deus, ele é firme, ele é imutável e ele é duradouro. O propósito de Deus se estabelece. Pode as coisas terríveis acontecer contra a nossa vida, mas o propósito de Deus é firme sobre nós. Me lembro do exemplo de José, que tudo deu errado, seus irmãos lhe venderam escravo, ele foi acusado inocentemente, ele foi preso, ele foi colocado numa cadeia, mas, meus irmãos, ele se transforma no governador do Egito, de acordo com o sonho que Deus tinha dado para ele lá, quando ainda criança, de que ele governaria sobre os seus. O propósito do Senhor se estabelece independente das lutas, dos problemas, das dificuldades, das adversidades que se levantam contra as nossas vidas. Os planos do homem podem falhar, podem não acontecer, mas o propósito de Deus sempre prevalecerá. Não sei se você está entendendo a diferença entre uma coisa ou outra, mas enquanto você viver baseado nos teus planos, você terá a possibilidade de falha constante. Mas se você entender o propósito de Deus para a sua vida, você vai garantir uma vida de vitória, de sucesso, de milagre, de graça, de vida abundante, de uma vida extraordinária na presença do Senhor, porque os propósitos do Senhor acontecem, são estabelecidos. Os planos podem falhar, os planos do homem podem dar errado, os planos do homem podem se frustrar, pode acontecer muitos intempéries que atrapalham o planejamento humano, mas ainda que tudo desabe à nossa volta, o propósito de Deus estabelecido, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se você está alinhado ao propósito de Deus, ainda que tudo vá desabando, o Senhor pega o que está desabando e resulta isso em uma plataforma para cumprir sobre a tua vida o propósito dEle, a promessa dEle, a graça dEle sobre você. Os planos humanos são muitas vezes internos, tem a ver com as nossas mentes, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, mas o propósito de Deus é externo a nós, é algo que nós recebemos de Deus, é uma orientação que recebemos de Deus, é uma direção que recebemos de Deus. Isso é muito importante, porque a Bíblia mesmo nos adverte, queridos, que enganoso é o coração do homem. O nosso coração nos engana com facilidade, as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos planos, muitas vezes vão nos passar a perna, vão nos enganar, vão nos conduzir para caminhos errados. E como nós cristãos fazemos coisas porque estamos sentindo, né? Eu estou sentindo, pastor, de fazer isso, né? Eu estou sentindo de fazer aquilo. E a gente se esquece desse texto que diz que quem faz a gente sentir, que é o coração, ele é enganoso, ele nos engana, e ele às vezes faz a gente sentir coisas que não são de acordo com o propósito de Deus para nós, faz nos sentir inclinações que às vezes não são de acordo com o propósito de Deus para nós. Meus irmãos, nós somos chamados não a sermos conduzidos pelos nossos sentimentos, não para sermos conduzidos pelas nossas ideias, pelos nossos planos, pelas nossas intenções. Nós somos chamados para sermos conduzidos pelos propósitos de Deus. Isso é externo a nós, não tem a ver com o sentimento interno, tem a ver com a capacidade de ouvir a voz de Deus, tem a ver com a capacidade de compreender o que Deus quer da nossa vida, o que a palavra fala ao nosso respeito, o que a palavra orienta ao nosso respeito, porque quando assim fazemos, nós somos capazes de viver uma vida que não vai se basear nas emoções, não vai oscilar com os altos e baixos, não vai ter mudança de humor, não vai ter mudança de plano, de projeto, não vai ter mudança de situações, não vai se alterar conforme as circunstâncias, mas nós vamos seguir firmes, porque somos guiados pelo propósito de Deus para com a nossa vida. O propósito nos dá um norte, o propósito nos conduz,
O propósito é viver pela fé. A Bíblia diz, mas o justo da sua fé viverá. O propósito faz com que a gente não reaja baseado na circunstância, mas nós seguimos avante, porque nós estamos com os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Pode 1000 cair à nossa direita, 10.000 à esquerda, 10.000 à direita, nós não somos abalados, nós não somos abatidos. Pode o vento soprar, nós somos como um monte de Sião, que não se abala, que permanece para sempre. Podem as circunstâncias desabar, nós permanecemos avante, nós sabemos o que vamos fazer, nós sabemos qual é a direção da nossa vida, qual é o nosso rumo, qual é a direção que vamos tomar, nós sabemos o que vamos dizer sim e o que vamos dizer não. Por quê? Porque há um propósito maior para nós, e nós compreendemos esse propósito. Quem não entende o propósito, quer dizer, ele cede às tentações que o inimigo traz. O inimigo às vezes disfarça até de bênção, presta atenção. Ele disfarça até de bênção as tentações. Vem uma proposta aqui, vem uma outra situação acolá, você fala assim para cá, você muda de plano, você vai indo, você fica igual uma barata tonta. Meus irmãos, nós somos chamados para entendermos qual é o propósito de Deus para nós e seguimos firmes diante do propósito de Deus para nós, ainda que algumas coisas se alterem, ainda que a gente possa mudar de trabalho, ainda que as circunstâncias diferentes aconteçam na nossa casa, na nossa família, nós seguimos firmes, nós seguimos avante, porque nós sabemos qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? E o propósito, queridos, ele precede a criação. O propósito precede a criação. Ninguém que cria algo, ou que inventa algo, ele cria, inventa, e aí depois ele pensa assim, para que serve isso? Deixa eu ver para que a gente vai usar esse negócio, né? Vamos imaginar que alguém está criando a cadeira. E aí ele vem, ele inventa a cadeira, ele, vamos botar um ferro aqui, aí depois junta todo mundo e fala assim, para que será que serve esse negócio que a gente fez? Qual que é o propósito que nós vamos dar para isso? Não funciona assim, queridos. Toda a criação, ela acontece a partir de um propósito já existente. Existe um propósito, nós queremos fazer um negócio para sentar, para a gente poder sentar e tal, e aí vem então a invenção, aí vem então a criação. Toda a criação, ela é o resultado de um propósito. Toda a criação, ela nasce a partir de um propósito. Está entendendo isso? Compreendeu isso? Então, se eu vou criar algo, vamos criar um microfone, para quê? Propósito de ampliar a nossa voz aqui nesse salão, para que todos ouçam, para que todos escutam. Não é assim, vamos inventar alguma coisa, e agora qual o propósito que vamos dar para isso? Não, toda a criação, ela nasce a partir de um propósito já existente, a partir de um propósito que já aconteceu. Então, quando Deus criou você, e você precisa entender isso, você não é fruto por acaso. Eu até aconselho você a se matricular no nosso curso, Uma Vida com Propósitos. Nós temos um curso extraordinário aqui na igreja acontecendo, Uma Vida com Propósitos. Você não foi fruto de um acidente de percurso, você não foi fruto de um não planejamento dos seus pais, ou de uma relação de uma noite, você não foi fruto do acaso, você não é mais um apenas no meio da humanidade. Preste atenção, quando Deus criou você lá no ventre da sua mãe, o Salmo 139 diz que Ele te entriteceu, Ele te costurou com as suas próprias mãos. Foi Deus quem te criou, foi Deus quem te idealizou. Você, antes de nascer, você nasceu no propósito de Deus. Existe um propósito da parte de Deus, e por isso Ele te criou. Você está conseguindo compreender isso? Deus tinha um propósito, e Ele decidiu então, olha, eu preciso cumprir esse propósito. E aí Ele então cria o Fernando, especificamente para o cumprimento daquele propósito. Deus tinha um outro propósito, e aí Ele vai e cria a irmã Inês, especificamente para o cumprimento daquele propósito. E assim com cada um de nós que estamos aqui, nós somos resposta de um propósito de Deus. Quer dizer que a gente vai cumpri-lo? Depende um pouco da gente. Nem sempre. Quantas pessoas estão vivendo sem propósito? Quantas pessoas vivem, enterram a sua vida passa e o propósito não se cumpriu.
Não aconteceu. Mas o que você precisa entender, o que você precisa saber, é que nós temos um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. E esse propósito vai além dos teus planos. Esse propósito vai além dos teus pensamentos. Esse propósito pode até mesmo confrontar os teus planos e pensamentos. E é por isso que às vezes nós não estamos preparados para essa conversa. Porque às vezes o propósito de Deus pode ir de encontro ao nosso propósito. Nós usamos essa expressão, ir ao encontro é quando vai junto. Ir de encontro é quando choca. Então, às vezes, o propósito de Deus pode ir de encontro ao seu propósito pessoal, ao seu plano pessoal. E não ser exatamente o que você está pensando, não ser exatamente o que você está planejando. E é por isso que a gente evita muitas vezes esse tópico. É uma oração que às vezes não estamos dispostos a fazer. Como a oração de Jesus no Getsêmani, em que ele pede ao Senhor: Senhor, está difícil, está pesado, está duro, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. O que Jesus está falando ali é o seguinte: Senhor, meus planos nesse momento é que eu não passe por isso. Meus planos pessoais nesse momento é que, se for possível, Senhor, me alivie dessa situação. Mas, no entanto, que o teu propósito seja maior na minha vida e se cumpra sobre a minha vida. Talvez Jonas não tinha planos de ir para Nínive, pregar em Nínive. Jonas não queria que os ninivitas se convertessem, na verdade. Mas o propósito de Deus para ele é que ele fosse usado como instrumento de salvação para os ninivitas. Ele não tinha esse plano pessoal, mas o Senhor tinha um propósito para ele. Os planos de Pedro e outros discípulos talvez era só ser um pescador, mas o propósito de Deus para Pedro é que ele fosse o líder da igreja, que ele fosse pescador não de peixes, mas de almas, de homens, de pessoas. Queridos, os planos de Maria era casar. Maria estava despojada, ela estava noiva de José. Ela devia estar naquela fase do planejamento, da escolhendo a cor do casamento, escolhendo a roupa dos padrinhos. Ela estava indo nas casas dos parentes, levando o seu convite de casamento. Os planos de Maria era fazer o casamento dos seus sonhos. Os planos de Maria era começar uma família abençoada por Deus, por meio do casamento. Mas o propósito de Deus foi que ela carregasse o Messias no seu ventre. Isso fez com que ela tivesse que adiar o seu casamento, com que ela tivesse que alterar a forma como foi seu casamento, com que ela fosse mal falada durante o período do seu noivado, agora grávida, com que ela fosse talvez excluída dos seus círculos familiares. Talvez muitos parentes nem no casamento foram, porque não acreditaram que ela havia sido engravidada pelo Espírito Santo. Os planos dela eram um, mas o propósito de Deus era outro. Pode parecer que o propósito de Deus é pior, mas você sabe que não é. Ela foi agraciada, diz a Bíblia. Ela foi encontrada como o maior privilegiada da terra, como alguém com a missão mais incrível, que foi nutrir o nosso Cristo no seu ventre e conduzi-lo nos seus primeiros anos, para que ele pudesse se entregar na cruz e ser o nosso Senhor, nosso Salvador, como nós o temos hoje. Mas aqui nós vemos claramente a diferença de planos e propósito. Jó nunca planejou perder os seus filhos. Jó nunca planejou viver de luto. Jó nunca planejou viver doente, perder sua riqueza. Mas havia um propósito maior de Deus na vida de Jó. E ele mesmo diz lá no capítulo 42, eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Ninguém pode impedir o teu propósito de acontecer. A igreja certamente nunca planejou na sua história ser perseguida, maltratada, mas a sua fidelidade a Deus,
o seu comprometimento com o propósito de Deus o colocou no foco da perseguição, no foco do maltrato de muitas pessoas. Nós estamos hoje, até peço a oração dos irmãos, nós estamos com os nossos missionários de Moçambique lá, correndo risco diário. O país está numa guerra civil, nós estamos com 2 famílias fora do Brasil já, e o Marlon e a Ana permanecem lá. Tivemos que colocar até um segurança armado lá na casa deles. Estão matando pessoas, dando tiro na rua deles, coisa terrível. Nunca se planeja isso, mas a fidelidade ao Senhor, a vida, o Senhor, a entrega ao Senhor, nos coloca em posições às vezes diferentes do nosso planejamento. Mas o que é mais importante é que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e através da nossa vida. Nós estamos no começo de um ano, e eu mesmo incentivei vocês a planejarem, e acredito que assim temos que fazer. Nós temos que fazer planos, não é errado fazer planos. O problema é quando nós não alinhamos os planos ao coração de Deus, esse é o problema. Porque o único que é capaz de confirmar os nossos planos é o Senhor. Provérbios 16:3 diz assim: confia ao Senhor as suas obras, e os seus planos serão estabelecidos. Então, quando nós alinhamos ao Senhor o que nós estamos fazendo, quando nós confiamos a Deus aquilo que nós estamos realizando, o Senhor, Ele confirma os nossos planos, Ele estabelece os nossos planos. Mas o que nós precisamos entender é que o propósito de Deus é às vezes muito maior do que os nossos planos. Ele mesmo diz também na sua palavra que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, os planos dele não são os nossos planos, mas são maiores, são mais elevados. Então nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós. Isaías 46:10 diz assim: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito será confirmado, e farei toda a minha vontade. Que o propósito de Deus será estabelecido, isso eu não tenho dúvida. Que o propósito de Deus será confirmado, isso é fato, queridos. Agora resta-nos saber se nós seremos daqueles que viverão os propósitos de Deus na sua vida, ou seremos daqueles que passarão de planos em planos, planos sendo alterados atrás de planos, porque estão desassociados aos propósitos de Deus para nós. Deus, quando te criou, Deus, quando te projetou, Ele tinha um propósito específico para a sua vida. Ainda que muitas coisas tenham acontecido ao longo da sua história, Deus está usando tudo isso, e Ele é capaz de usar tudo isso. Ele é capaz de te dar experiência por meio disso, de te dar habilidades, atributos, para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Mas para isso você precisa se render a esse propósito. Talvez você está fazendo planos para esse ano. Talvez você tenha planos para a sua vida. Você tem projetos pessoais, você tem situações que você está sempre colocando no seu planejamento pessoal. Talvez você mudou de planos, talvez você desistiu de planejar e está vivendo planos que não são teus, mas o inimigo parece que planejou. Ele planejou destruir, ele planejou maltratar, ele planejou neutralizar, e talvez isso está acontecendo com você. Eu quero convidar você, nessa noite, no nome de Jesus, a abandonar os teus planos e a compreender o propósito de Deus para você. A ofertar a Deus os teus planos, para que aquele que estiver alinhado com Ele, Ele possa fazê-lo se concretizar na sua vida. Mas aquilo que estiver desalinhado, que Ele venha alinhar com os seus propósitos. Eu quero que você compreenda em Deus, eu quero te desafiar a iniciar uma jornada de busca do Senhor, para compreender o propósito de Deus para a sua vida. Para que Deus te projetou, para que Deus te criou, o que Deus tem para você. Você não é por acaso, foi uma invenção divina, e Deus, quando te inventou, Ele tinha algo em mente. Eu quero desafiar você a iniciar uma jornada de busca disso, de procurar isso. Quem sabe você pode iniciar se matriculando nesse curso, uma vida com propósitos, mas você procurar, se você mergulhar
em descobrir o que Deus tem para a sua vida. E aí você agora começar a realinhar seus planos, seus propósitos, a alterar o seu percurso, a mudar completamente de rota se for preciso, e encontrar o que Deus projetou para você. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Fique de pé, eu quero orar com você. Você pode fechar os olhos comigo e apresentar a Deus nessa noite os teus planos, os teus propósitos, as intenções. É uma oração como a oração de Jesus no Getsemane. Você pode falar para Deus os teus planos. Fala, Senhor, eu estou planejando isso. Eu estou planejando assim, assado. Não são todos os planos que Deus vai pedir que a gente abra mão. Não são todos os planos que Ele vai confrontar, digamos assim. Existem planos que Ele vai confirmar, Ele vai estabelecer, Ele vai falar, esse plano é bom. Esse plano está de acordo com o meu propósito. Esse plano contribui para te especializar, para te capacitar, para ser aquilo que eu desejei que você seja. Mas quem sabe Ele vai te realinhar também, Ele vai falar, esse plano aí está fora. Quem sabe você está batendo cabeça, gente, anos. E você precisa ouvir de Deus nessa noite. Você está insistindo numa coisa que eu não tenho para você. Não é isso que eu quero para você. Não é essa área. Não é esse ramo, não é esse projeto. Você está insistindo num trabalho, você está insistindo numa área, você está insistindo num setor que não é o que eu planejei. Meu propósito para você é outro, a área que eu tenho para você é outro, a forma que eu quero usar é outro. Quem sabe você está fugindo de Deus ministerialmente, você está ignorando, você está... No teu plano você não quer assumir responsabilidade, no teu plano você não quer assumir compromisso, no teu plano você não quer participar de algo, não quer liderar algo, mas o Senhor está falando contigo, olha, o teu plano é uma coisa, mas o meu propósito é outro. O propósito que eu tenho para você é nesse aqui, eu te dei características, eu te transformei, eu te guardei, eu te salvei, eu te trouxe para o meu reino, porque eu quero te usar nessa área aqui, eu quero te usar dessa forma aqui. E você está lutando contra o propósito de Deus. Se renda ao propósito de Deus sobre a sua vida. Se renda àquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem colocado ao seu coração. Feche seus olhos. Nós vamos entoar uma canção. Eu gostaria que você estivesse em uma oração pessoal e particular, em nome de Jesus. Enquanto a gente vai cantar essa canção, eu queria orar por algumas pessoas. Se você entendeu que precisa dessa oração mais específica, Deus falou com você hoje, eu quero que você venha aqui na frente para a gente orar junto aqui e eu possa abençoar você no nome de Jesus. Amém. Enquanto eles cantam aqui, você que entendeu, você que precisa desse ato de fé, né? dessa posição de fé, vem aqui na frente. Quero orar por você, eu quero abençoar você. É um novo ano, é um ano de despertamento de propósito, um ano de despertamento de intenções, um ano que o Senhor quer te tirar daqueles planos falidos, recorrentes, e Ele quer ativar o propósito que Ele tem na sua vida, ativar aquilo que Ele tem projetado você para ser, para realizar no nome de Jesus. Pode passar, teu amor jamais me deixa. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. Esteja em oração, fale com o Senhor. Você que já está aqui à frente, fale com Deus. Fala, Senhor, eu quero viver os teus propósitos, Senhor. Eu quero experimentar
o teu propósito na minha vida, Senhor. Eu não quero, Senhor, ficar preso a planos humanos, a intenções humanas, a vontades humanas. Mas eu quero desfrutar, ó Deus, daquele que é a tua vontade, aquela que é o teu propósito para mim. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me Aleluia. Senhor, muitos são os planos do homem, Senhor. Muitos são os nossos planos, nossos projetos. Muitas são as nossas ideias, Senhor. A gente muda, a gente varia e a gente planeja, Senhor. Mas, ó Deus, a tua palavra tem nos deixado claro, Senhor, que tu tens um propósito para as nossas vidas. Eu sei que tu criastes cada um dos teus servos e servas com um propósito muito específico e muito bem definido, Senhor. Há um propósito de vida, um propósito de restauração, ó Deus, há um propósito alinhado com a tua vontade, com o teu querer. Eu sei, ó Deus, que aqui existem ministérios, aqui existem, Senhor, pessoas que serão influentes na sociedade, na comunidade. Senhor, existem famílias cujo teu propósito é de bênção, é de vida, é de restauração, é de graça. Portanto, Senhor, eu quero profetizar que o teu propósito se cumpra e seja estabelecido na vida de cada um. Traz uma ativação do propósito, Senhor, ó Deus, na vida dos teus servos, no coração dos teus servos. Traz clareza, traz entendimento, para que eles não sejam movidos, Senhor, por suas emoções, movidos pelos sentimentos, pelas intenções, mas que eles possam ser conduzidos pelo propósito eterno que tu tens para a vida deles, Senhor. Ó Pai, eu declaro, Senhor, que esse ano é um ano de ativação de propósito, Senhor, um ano de virada, um ano de reativação de ministério, Senhor, um ano, Senhor, de reativação, ó Deus, do chamado, um ano, Senhor, de reativação, ó Deus, Senhor, da atuação, ó Deus, na igreja, Senhor, no meio da família, um ano, Senhor, onde, ó Deus, existirá clareza para o que, Senhor, ó Deus, Senhor, tu projetaste os teus servos, clareza em relação àquilo que tu tens colocado na mão deles, tanto a nível de bens materiais, quanto, Senhor, de habilidade, de recursos, de dons, de talentos, Senhor, para que eles, Senhor, utilizem de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua vontade. Senhor, nós não queremos que ninguém aqui, Senhor, venha viver o propósito que o inimigo desenhou para eles. Nós não queremos que ninguém viva planos de Satanás, planos, ó Pai, de medo, planos de angústia, plano de desespero, plano de neutralização ministerial,
plano, Senhor, de alma ferida, de coração que não confia, Senhor, de emoções que não se relacionam mais. Nós rejeitamos isso na autoridade do nome de Jesus e declaramos que o diabo não tem domínio sobre nós, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós profetizamos a graça do Senhor, o favor de Deus, a unção do Senhor, que traz a ativação dos seus propósitos sobre nós, na noite de hoje, em nome de Jesus.